Iniciamos, né? Só um pouquinho. Vamos iniciar, né? Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão e justifico a ausência do vereador Márcio José Fachineschi, por motivo de saúde. Peço nesse momento ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada no 8 de abril, correspondente à 9ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, citada Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a ausência do vereador Márcio José Fachineschi, a qual foi justificada por sua ida a Brasília, acompanhando o prefeito municipal na marcha em defesa dos municípios. Porém, contendo o número legal de edis em plenário, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, contendo inicialmente resposta encaminhada pelo Executivo Municipal referente à indicação de número 6 de 2019. Terminado o expediente, passou-se para a ordem do dia, iniciando com a leitura do projeto de lei sobre o número 16 de 2019, de autoria do vereador Edson Luiz Beuri, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial aos estabelecimentos públicos e privados, às pessoas com transtorno de espectro autista e da outras providências. Após a leitura, o senhor presidente abriu a palavra aos nobres vereadores para discussão e na sequência encaminhou a propositura para análise da assessoria jurídica. Logo na sequência, adentro a matéria do Executivo Municipal, o projeto de lei 1.738 de 2019, cuja súmula dispõe sobre alteração do nível de vencimento e de carga horária do cargo médico junto ao anexo 5 da lei 1.472 de 2014. E das outras providências. Em segunda discussão, foi lido o parecer jurídico, posteriormente aberto a discussão entre os edis, tendo em vista que os pareceres técnicos emitidos pela Prefeitura Municipal vieram contrário à aprovação deste projeto, e por todo o exposto ao parecer jurídico emitido pela assessoria do Legislativo, o presidente do Legislativo determinou que a propositura fosse devolvida ao Executivo, mediante expedição de ofício. Logo após, entrou o projeto de lei 1.739 de 2019, que dispõe sobre a criação da função gratificada de diretor técnico do Hospital Municipal Santa Terezinha.
e alteração do nível de vencimento da função gratificada do responsável técnico dos serviços de enfermagem do Hospital Municipal Santa Terezinha, junto ao quadro anexo da Lei Municipal, número 1414, e da outras providências, que adentro em segunda discussão para a leitura do parecer jurídico emitido pela advogada desta Casa de Leis. Seguindo o trâmite regimental, o projeto foi discutido e encaminhado para as comissões competentes para emissão do parecer. Por último, adentro o projeto de lei 1442 e 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial, contendo outras providências. Em primeira discussão foi lida a redação do projeto e discutido, sendo assim encaminhado para análise jurídica e emissão do parecer. Terminada a ordem do dia, o senhor presidente, dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso algum dos senhores vereadores presentes. E como não havia mais nada a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achado conforme vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciaremos com o ofício encaminhado pelo Executivo Municipal. Peço ao secretário que realize a leitura. Ofício 152 de 2019. Ilustríssimo senhor, o município de Cruz Machado, pessoa jurídica de direito público, vem através de seu prefeito municipal em exercício, que ao final subscreve-se solicitar a retirada do projeto de lei número 1735 de 2019. Justifica-se tal pedido, tem em vista o teor do ofício 44 de 2019. Oportunamente será encaminhado o pedido da comunidade Santa Luzia para processo licitatório. Sem mais, para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração. Euclides Paz, prefeito municipal. Autoriza a retirada do projeto de lei sob o número 1735 de 2019. E determino sua devolução mediante ofício. Continuando, peço ao secretário que realize a leitura do requerimento sobre o número 09 de 2019. Requerimento 9 de 2019. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, encaminhar o presente chefe do Poder Executivo Municipal para que seja repassada as seguintes informações. Relação de todas as gratificações disponíveis nos planos de carreira dos servidores públicos desta municipalidade, incluindo aqueles referentes ao magistério. Relação de servidores públicos, funcionários públicos de todas as carreiras, incluindo o magistério, que
recebem gratificação explicitando valores, bem como a função desenvolvida para o recebimento das respectivas gratificações. Justificativa da real necessidade da função desempenhada para o pagamento das gratificações pelo município. Justificativa. Temos que este Poder Legislativo Municipal vem sendo incessantemente cobrado pela população sobre o tema em questão, a qual solicita maiores explicações deste poder sobre as gratificações pagas pelo município, sendo dever do vereador, no exercício de suas funções, fiscalizar. No mais, se justifica ainda o presente, tendo em vista que a municipalidade está com índice de pessoal extrapolado, se fazendo necessário a justificativa dos mencionados pagamentos. Assim, antes a relevância da matéria, ora apresentada como o apoio dos nobres pares. Sala das Sessões, 8 de abril de 2018. Ezequiel Jungues de Camargo, segundo secretário. Autoriza o vereador Ezequiel Jungles de Camargo a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos, senhor presidente e demais vereadores. Eu tinha feito um comentário dias atrás com relação às gratificações que vêm sendo pago ainda a muitos funcionários, a pedido dos próprios funcionários que me procuraram, alegando que, depois daquele manifesto que teve nessa casa, a mobilização da população, que não concordavam da forma que havia sido feito os pagamentos, a função gratificada, foi pedido para que o Poder Público Municipal fizesse as correções. Ocorre que ainda não vem agradando muitos funcionários. Pelo que me falaram, ainda muitos vêm ganhando gratificação sem ser necessário. E muitos que poderiam ganhar gratificação, talvez, porque respondem por alguma pasta, não estão ganhando. Então, esse requerimento eu encaminho para que seja passado a essa casa a relação de todas as funções gratificadas, os funcionários que vêm recebendo a gratificação, por qual motivo eles estão recebendo, a que pasta eles respondem, que eu acho que dessa forma nós poderíamos exercer melhor a nossa função, que é fiscalizar. A partir do momento que nós saber quais são os funcionários que estão recebendo a gratificação e por que eles estão recebendo, aí sim a gente poderá fiscalizar e cobrar. Então eu faço esse encaminhamento, esse requerimento, peço o apoio dos vereadores e já lembro que não é um pedido meu, é um pedido da população que me procurou e pediu para que eu fizesse esse apontamento, para que o Poder Executivo venha passar a relação de todos esses funcionários. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia, iniciando com a votação do requerimento sob o número 09 de 2019. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu quero fazer só um comentário com relação a isso. Eu fui procurado também por alguns funcionários sobre essa questão. E a gente sabe que desde o início desse mandato tem várias pessoas recebendo função gratificada sem exercer a função ou fazendo algo a mais por receber essa função gratificada. E conversando, nós vamos ter um projeto agora para votar daqui a pouco sobre duas funções que são relacionadas à área da saúde. E a gente teve no ano de 2014, se não me engano, também um projeto que falava sobre algumas funções gratificadas, responsabilidade técnica.
e a gente percebe que o município, enquanto ele não se organizar, ele não vai poder pagar para quem realmente faz, para quem realmente cumpre essa função, e paga para alguém que, né, para alguns que a gente sabe aí, que a gente vê que está no site da prefeitura, que simplesmente não fazem nada a mais para ganhar isso. Eu acho importante a solicitação do Camargo, porque a gente já vem falando disso, não foi só agora em 7 de fevereiro, quando estourou essa questão das horas extras, mas a gente vem cobrando isso do prefeito desde o ano de 2017. E algumas vezes ele esteve aqui na Câmara de Vereadores e falou que não tinha o que fazer. Foi cobrado isso dele, ele falava, isso não tem o que fazer, não tem o que fazer. Foi mostrado que, além das funções gratificadas, algumas pessoas recebiam as horas extras exatamente os mesmos valores durante 10 meses. E nada foi feito até 2018. Daí depois foi tirado, deu um monte de confusão, agora em fevereiro estourou de novo essa questão, e as pessoas continuam, algumas ainda, naquela medida que foi anunciada para nós através de uma declaração aqui em dia 11 de fevereiro desse ano, que as medidas de austeridade que, na verdade, não tiveram efeito, né? A gente vai saber o resultado agora, final de abril, porque a soma dessas horas extras do mês que vem vão estar fazendo efeito agora do mês de março, vão estar fazendo efeito no mês de abril, mas as gratificações também não foram cortadas de algumas situações. Então, não vejo que o prefeito consiga resolver essa situação, e aquelas pessoas que têm a expectativa de ganhar por ter uma responsabilidade técnica ou por fazer cumprir realmente uma função gratificada, acabam não recebendo. Obrigado. Presidente, só para complementar, eu também estive acompanhando os valores das gratificações. Tem gratificação de R$200, tem gratificação de R$500, tem de R$1.022. Eu vi gratificação até de mais de R$2.000. Então, eu acho que esse tipo de coisa que o Poder Executivo tem que acertar, tem que corrigir, para que não haja dúvida, né? Não só por parte da população, mas por parte dos funcionários também, que cobram de nós. E, que nem eu falei, não tem como nós fiscalizar se a gente não tem a relação exata de cada funcionário que recebe a gratificação, por que recebe, o que ele está respondendo a mais do que ele foi contratado. Porque a gente sabe que um funcionário pode ganhar gratificação, além do que ele foi contratado, se ele responde por mais algo, mas tem que ser uma coisa, eu acho que mais certa, né? Passamos para a votação. Peço a manifestação contrária ou favorável em relação ao requerimento número 09 de 2019. Iniciamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Marum. Favorável. Vereador Edson Luiz Beuring. Favorável. Vereador Zeno Kaziuk. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jondir Muman. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o requerimento foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 016 de 2019. Em segunda discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 11 de 2019. Assunto: projeto de lei 16 de 2019. Primeiro, trata o projeto de lei, iniciativa do vereador Edson Luiz Beuring, o qual pretende que seja conferido atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados às pessoas com transtorno do espectro de autista, onde aos estabelecimentos públicos e privados do município ficarão obrigados a confeccionar e inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro de autista. Prevê a fixação de sanções nos termos da lei federal, assim como dispõe que
a Secretaria Municipal de Saúde ficaria responsável em emitir as carteirinhas aos portadores do transtorno do aspecto de autista, para fins atendimento prioritário, e por fim que os órgãos públicos do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, adotarão no dia 2 de abril, em seus espaços públicos, a cor predominante azul, cor esta que simboliza o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, ou fará nomeação neste dia em seu espaço do símbolo mundial. Em síntese, o que consta no projeto de lei, o qual veio acompanhado de justificativa e demais anexos ao projeto. Segundo, analisando o projeto, verifica-se que este visa reforçar o atendimento prioritário disposto junto à Lei Federal número 10.048 de 2000, que concede prioridade de atendimento em consonância com a Lei Federal 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com o Transtorno do Aspecto Autista. Ainda a Lei Federal 13.146 de 2015, Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Prosseguindo, há de se observar, primeiramente, o controle de constitucionalidade, estruturando no âmbito da produção legislativa municipal, de um modo geral, aprecia a legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei, sobre 3 perspectivas, elementos sendo: primeiro, se a matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pela CF 88 aos municípios. 2. Se foi respeitada e regida a observância das preferências quanto à iniciativa para a proposição prevista pela ordem jurídica constitucional. 3. A possibilidade de violação por parte da matéria legislativa proposta a direitos fundamentais ou institucionais, tuteladas por regras ou princípios constitucionais. Pois bem, no que concede ao projeto de lei 16 de 2019, em análise com as leis federais acima citadas, tenho que este está plena consonância com a legislação federal, razão pela qual as pessoas com o transtorno do aspecto de autista devem ter prioridade de atendimento nos termos buscados pelo projeto em análise. No que concede a competência de iniciativa do projeto, cabe salientar primeiramente que nos termos do artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal de 88, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Da mesma forma, o artigo 30, inciso 1º, dispõe que compete aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. Portanto, a matéria é de competência comum, portanto, ao nível municipal é possível a presente proposição, ressaltando que o projeto em questão visa suplementar a legislação federal acima citada, com relação à prioridade que se busca aos portadores do transtorno do aspecto de autista. Ressalto que a matéria é proposta através da iniciativa do Poder Legislativo, onde também se constata que não se trata de matéria privativa do Poder Executivo. Portanto, não há vício de
iniciativa nos termos da nossa lei orgânica municipal e Constituição Federal. Nada nesse item que impeça o projeto de prosperar. Terceiro, tenho que o projeto em análise não fere o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que dispõe de maneira abstrata e gera sobre a matéria o que corresponde ao exercício da função legislativa e não executiva. Ocorre, porém, que, com relação à aplicação de multa prevista junto ao parágrafo único do artigo 2º, o projeto merece alguns reparos, vez que a referida aplicação e fiscalização do cumprimento da norma dá-se pelo Poder Executivo. Sugere, assim, que proceda uma emenda substitutiva junto ao parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, nos seguintes termos. Parágrafo único. O descumprimento desta lei fica sujeito à penalidade e a serem regulamentadas a aplicação nos termos fixados pelo Poder Executivo. Outro sim, sugere ainda que seja incluída através de emenda junto ao artigo 1º do projeto a menção à Lei Federal 12.764 de 27 de dezembro de 2019, a qual versa especificamente sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com transtorno de espectro autista. Quarto, feita a consideração acima, tem-se que o projeto de lei 16 de 2019 não viola a regra ou princípio fixado pela Constituição Federal de 88. Em descobrimento no plano local de diretriz fixada por disposições da Lei Federal 12.764/2012. Nos termos acima é o parecer. Cruz Machado, Paraná, em 15 de abril de 2019. Elisângela Marli Zakcheska, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sob o número 1740 de 2019. Em segunda discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis. Parecer jurídico 10 de 2019. Assunto: projeto de lei 1740/2019. Objeto: dispõe sobre a abertura de créditos especiais. Primeiro, o projeto acima citado requer autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 104.951,34. Suplementação junto ao órgão Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Na dotação orçamentária, equipamentos e materiais permanentes. E junto aos órgãos Secretaria Municipal de Esportes, junto à dotação orçamentária, obras e instalações nos termos do artigo 1º do projeto. Segundo, abertura de crédito especial possui amparo legal junto à Lei Federal 4.320 de 1964, em seu artigo 41, inciso 2º. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em: segundo, especiais aos destinados à despesa para as quais não haja
dotação orçamentária especificada. Destaca-se ainda que, nos termos do artigo 42 do mesmo instrumento legal, a abertura de crédito especial somente pode dar-se através de autorização concedida via lei, o que se busca no projeto comenta, portanto, encontra-se legal a iniciativa do projeto. E sua forma ressalta-se ainda que compete ao Poder Executivo, após obter autorização legislativa, proceder à abertura dos créditos via decreto, conforme determina o artigo acima citado. Terceiro, o Poder Executivo apresentou parecer contábil sobre o número 79 de 2009, o qual certifica-se a existência de recursos financeiros para dar cobertura ao pedido de autorização buscada, cumprindo-se assim que determina o parágrafo único do artigo 43 da Lei Federal 4.320. Tem-se ainda que, da análise efetuada ao projeto de lei aos documentos remetidos em confronto com a Lei Federal 4.320 de 1964, somos pela legalidade do projeto de lei 1740 de 2019. Quarto, no que concerne a comissões responsáveis em posterior parecer sobre proposição estas nos termos do que dispõe o nosso regimento interno em seu artigo 56, cabe a manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão Orçamento, Finança e Fiscalização desta Casa de Leis. Por fim, temos que a votação do presente projeto pelos nobres edis deverá ser efetuada nos mesmos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Ou seja, deverão ser tomadas por a maioria simples dos votos presentes, a maioria absoluta dos vereadores. No que compete essa assessoria jurídica se manifestar é o parecer. Cruz Machado, 15 de abril de 2019. Elisângela Marlisa Kcheski, assessora jurídico do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de lei sob número 1737 de 2019. Retorna ao respectivo projeto para a pauta após o término do pedido de vistas realizado pelo vereador Edson Luiz Beurin. Sendo assim, segue a propositura para a terceira discussão e peço ao secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O presente parecer trata-se de autorização solicitada pelo prefeito municipal de Cruz Machado para implementação da legislação que discorra sobre o processo seletivo simplificado, PSS, no município para a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público, bem como programas específicos. É o relatório, passo a opinar. Segundo, análise e parecer do relator. As contratações por prazo determinado dizem respeito
a forma de admissão prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e justifica-se pela necessidade advinda da configuração de situações que exijam atendimento imediato de modo a evitar risco ou dando emitente ao interesse da coletividade pela execução de alguns serviços contínuos à administração pública, servindo para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Pois bem, cabe primeiramente ressaltar, conforme exposição acima, que a presente propositura é legal e possui embasamento. Todavia, é devido e prudente se ater às colocações realizadas por nossa assessoria jurídica em seu parecer emitido junto ao projeto, onde expõe que o concurso público é a maneira mais democrática de suprir carência da administração pública. Portanto, deverá a municipalidade tomar extremo cuidado para justificar a necessidade de excepcional interesse público, para fins de justificar e amparar o uso de processo seletivo simplificado. No mais, aponto que a propositura não possui vícios de forma, fora respeitada a iniciativa e competência para a apresentação da matéria. Em fase do exposto, considero o projeto tecnicamente correto e, no mérito, o acolho. Voto pela aprovação. Em fase do exposto, entendemos que existem óbice constitucional ou legais. Manifestou-se essa comissão pela tramitação normal e aprovação da matéria, cabendo aos nobres pares se manifestar sobre o mérito. Sala das Comissões, 25 de março de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Unz de Camargo, presidente, Lauro Maro, relator, Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu quero dizer que eu vou votar contra esse projeto. Eu sei que o município precisa ter uma lei que garanta um caso de excepcionalidade, de emergência, mas o projeto é o mesmo projeto que veio ano passado e que a prefeitura retirou. Esse projeto voltou um ano depois, sem alteração nenhuma, para a Câmara de Vereadores, e eu vejo da maneira que ele está, ele dá um poder. Nós vamos passar mais uma força para o prefeito para ele escolher. Existem os casos de excepcionalidade que terão que ser respeitados, mas esse projeto vai poder ser usado como justificativa para a contratação de mais pessoas. Lógico que vai ter que respeitar um trâmite, vai ter que respeitar o processo, ele vai ter um limite de 2 anos, mas da forma que está, eu não vejo que ele vai colaborar de maneira nenhuma para o município na situação que está. Tendo em vista que os cargos que são permanentes, né, que é onde que nós temos o maior problema hoje, que é na questão das estradas, ali vai ter que ser em um caso excepcional para ele poder contratar. Ele vai justificar, né, que, por exemplo, não tem operador de máquina, hoje que a situação, o problema maior está na patrola. A minha sugestão é que quando fosse aberto um concurso público, fosse aberto especificamente para operador de patrola. Se é o problema mesmo que o município está tendo agora, que as justificativas que as estradas estão ruins, são essas, que não tem o operador. Da forma que está o projeto, eu vejo que não vai contribuir muito a aprovar dessa maneira que está. Por coincidência, hoje, a Câmara de Vereadores de Curitiba votou um projeto exatamente parecido com esse, que nós vamos votar daqui a pouco.
e deu a maior confusão lá em Curitiba. Foi aprovado por 28, acho que foram 8 votos contra e 28 votos a favor. E da maneira que tal, também entendo que dessa forma aí o município não vai ter vantagem nenhuma em aprovar da maneira que está. Obrigado. Presidente, a gente, como disse, estudou um pouco esse projeto. No começo a gente não tinha muito conhecimento. Depois a gente foi buscando informação em outros municípios que já aderiram esse projeto e funciona super bem. Então, não vejo por que não funcionaria em nosso município também. Eu sei que algumas pessoas até podem não defender esse projeto, mas, no meu ver, ele é um projeto bom para o município, se ele for usado de maneira certa. Eu sou mais a favor até do PSS do que o próprio concurso, porque eu acho assim, se uma pessoa está no PSS ali, se ela não estiver trabalhando bem, com 6 meses ela pode ser mandada embora. E concurso, você já sabe como funciona. A pessoa às vezes pode estar enrolando e sempre vai permanecer porque ela é concursada. Era isso. O projeto seguirá para a votação. Peço a manifestação favorável ou contrário por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Marum. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Contrário. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzembach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jondir Muman. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado. O projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Projeto de lei sobre o número 1739 de 2019. Em terceira discussão, peço ao secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto em epígrafe dispõe sobre a criação de função gratificada de diretor técnico a ser concedido no nível 43, a alteração na gratificação de responsável técnico dos serviços de enfermagem para o nível 20 da faixa A, ambos junto ao Hospital Municipal Santa Teresia, a serem efetuadas junto ao anexo 5º da Lei Municipal, sob o número 1420/2014, a qual dispõe sobre o plano de reestruturação do plano de cargos e salário dos servidores do Poder Executivo Municipal. Análise e parecer do relator. Uma vez decorrido o prazo regimental, a propositura foi encaminhada a esta Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização, a fim de ser analisado quanto aos seus aspectos econômicos, financeiros, o que repercute no patrimônio municipal. Vamos a eles. Primeiro, acompanha a propositura justificativas ressaltadas sobre a obrigatoriedade do exercício das funções para funcionamento regular do mencionado hospital. Segundo, o parecer técnico contábil de número 071 de 2019, anexo à matéria, destaca as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal aos municípios que se encontram com seu índice de pessoal acima de 51,30%, caso que se aplica
a nossa municipalidade, a qual, conforme dados extraídos do relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2018, está com respectivo índice em 55,91. Manifesta-se pela aprovação do presente projeto, todavia, orienta que se fundamente-se a real necessidade por meio de parecer jurídico, o qual, por sua vez, veio pela aprovação da matéria. Terceiro, conforme amplamente exposto junto ao parecer jurídico de nossa assessoria, assim como no parecer emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta Casa de Lei, é devido considerar as exceções quanto temas relacionados à educação, especificamente como, no caso em tela saúde, visto que a ausência destes profissionais acarretaria o fechamento do já citado hospital, ocasionando inúmeros transtornos, prejuízos em nossa saúde pública. Quarto, dessa forma, primando pelo princípio do interesse público, da garantia aos direitos à saúde do nosso munícipe, manifesto-me o mérito pela aprovação da matéria em terceiro. Parecer da comissão. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização acolhe os termos do relator e, em sua unanimidade, votada pela aprovação do projeto de lei, verificando que, no caso em apreço, temos que considerar que, mesmo estando a municipalidade além do índice de alerta com relação à sua despesa de pessoal, existem exceções quanto a temas relacionados à saúde, sendo primordial zelar pelo bem-estar e o atendimento de nossa população. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Edson Luiz Bel, presidente. Matheus Elucheski, relator. Luiz da Maia, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O presente projeto de lei, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, pretende criar função gratificada de diretor técnico e responsável técnico do serviço de enfermagem, ambos junto ao Hospital Municipal Santa Terezinha, a serem efetuados junto ao anexo 5º da Lei Municipal sob o número 1472 de 2014, a qual dispõe sobre o plano da reestruturação do plano de cargos, salários dos servidores do Poder Executivo Municipal. Acompanhando a propositura, justificava ressaltar sobre a obrigatoriedade do exercício das funções para o funcionamento regular do mencionado hospital, assim como parecer técnico, executivo contábil, apontando pela reprovação em virtude das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a municipalidade estourou o limite com gastos com folha de pessoal. Porém, destaca-se tratar de despesa com saúde, orienta que fundamentalmente a necessidade por meio de parecer jurídico, o qual, por sua vez, veio pela aprovação da matéria. Dessa forma, feito o breve relatório, passamos para a análise da pertinentes. Análise e parecer do relator. A matéria foi encaminhada pelo presidente da Casa de Leis para análise desta comissão, a fim de ser analisada quanto a seus aspectos constitucionais e legais jurídicos, ou seja, trata-se o projeto de matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.
nos termos da Constituição Federal e Lei Orgânica do município. No caso, em destaque, temos que considerar que mesmo estando esta municipalidade além do índice de alerta com relação à sua despesa de pessoal, existem exceções quanto a temas relacionados à saúde e educação, e no caso específico, como bem salientou a advogada deste Poder Legislativo, em seu parecer, número 8 de 2019, deve-se ter atenção e explicar o princípio de interesse público, visto que a ausência desses profissionais acarretaria o fechamento do já citado hospital, ocasionando inúmeros transtornos, prejuízos em nossa saúde pública. Dessa forma, mesmo existindo um conflito quanto à propositura, esse relator se manifesta pela aprovação da matéria, por entender que saúde e direito fundamental não podemos ser paralisados, tais atendimento à nossa população, devendo prevalecer o interesse público. No mais, quanto aos aspectos relativos à tramitação a proposituras, seguiu legalmente e deverá ser votada, respeitando a Lei Orgânica Municipal, junto ao exposto do artigo 55. Sendo assim, observadas as considerações realizadas, reservo o mérito para cada vereador. Manifesta-se livremente em plenário. Terceiro, parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acompanha as considerações do nosso relator e se atém ao exposto ao poder jurídico de nossa advogada quanto à matéria, opinando então pela constitucionalidade, juridicidade e o mesmo mérito pela aprovação do projeto de lei ora discutido. Estiveram presentes todos os senhores vereadores pertencentes à comissão. Sala das Comissões, 15 de abril de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Ungues de Camargo, presidente, Lauro Maro, relator, Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu sou favorável ao projeto, eu acredito que a maioria dos vereadores são favoráveis, porque é uma questão de extrema necessidade. Acho que a população vai entender isso. Só que a população precisa entender também e ficar ciente de que só de gratificação com um médico e um farmacêutico, o município vai ter mais de R$150 mil por ano de custo. Já pensou, já imaginaram quanto que o município tem de gasto para manter esse hospital funcionando? Só que eu acho que jamais a população vai querer que feche o hospital. Então, por esse motivo, eu acho que a maioria dos vereadores vão votar favorável. É uma questão de extrema necessidade. Presidente, gostaria de me manifestar em relação ao Hospital de Cruz Machado. Seguindo a linha de pensamento do Ezequiel, a população de Cruz Machado jamais vai aceitar que algum administrador venha a mudar o funcionamento, a forma como o hospital vem atendendo a população. Sabemos que ele foi implantado lá no passado, muitos municípios não têm hospital funcionando da forma como ele atende a população em Cruz Machado. Sabemos que em um determinado momento foi implantado um centro cirúrgico no hospital e que a população deve tomar consciência de que se muitas vezes não sobra recursos para fazer manutenção de estradas ou investimento no município, é porque o município gasta em torno de 36% do seu orçamento com saúde. O custo de manutenção do Hospital de Cruz Machado é muito alto. E a discussão tem que ser do povo de Cruz Machado. Vamos manter isso dessa forma? Até quando?
O centro cirúrgico, ele precisará ser atualizado, ele precisará ter tecnologias novas, precisará ter médicos. Nós já temos problemas com a questão dos médicos. E o futuro, como será? Vai ter mais gastos, mas é isso que a população pretende? Vamos manter? Isso tem que ser bem mais discutido, bem mais falado em relação à questão do hospital. Porque é de primeira necessidade, porém, o gasto é muito alto. Isso. Presidente, só para registrar, nós estamos aprovando agora, né, quer dizer, vai ser votado, né, daqui a pouco, uma situação que já vinha acontecendo no município há vários anos. Alguém já era o diretor clínico, alguém já era a enfermeira responsável pelo hospital, de alguma forma eles já recebiam. Não vamos questionar quem foi o administrador que estipulou isso, ou a maneira que isso era pago da forma, porque era uma necessidade que tinha que ter para alguém exercer uma função a mais. Aquilo que foi dito nas funções gratificadas. Se a pessoa vai receber uma gratificação, ela vai exercer um papel além do salário que ela ganha normalmente. É isso que está sendo discutido hoje, é isso que vai ser votado daqui a pouco. E isso já vinha sendo pago, de alguma maneira ou de outra. Vai só... nós vamos legalizar essa situação. Mas eu queria deixar um outro registro. Os pareceres foi falado ali das vedações impostas pela lei de responsabilidade fiscal. Então vejam que tem um parecer contábil que é contrário, né, porque ele tem que dar o parecer. A situação do município hoje, que a folha de pagamento com mais de 55%, está extrapolado, isso está extrapolado desde a metade do ano de 2017, e a gente não tem esperança que isso vai ter que vai mudar pelo que a gente vem vendo. Mas aí teriam outras pessoas na área de saúde que exercem uma função de responsabilidade técnica, que foi falado, já tem a ver com o requerimento do vereador Camargo, que também poderiam estar ganhando uma responsabilidade técnica. A enfermeira Aline Charan, que é a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família do Santana, a Rosângela Berezoski Demuth, que é a enfermeira da Estratégia de Saúde da cidade, Fabiane Busch, da Vitória, a Halina, da cidade, responsável por toda a atenção básica, que faz todo aquele trabalho com os agentes comunitários de saúde, Carolina Tonco de Jesus, que é a responsável pela epidemiologia do município, a Sirlene Tchaikovsky, que além da função do concurso de psicóloga saúde mental, a Luanda Verbisky, da questão da fisioterapia, e a Daniela Gavazzo, da questão da nutrição. Nós sabemos que o município hoje não tem como estar pagando essas responsabilidades técnicas. Mas quero lembrar que lá no ano de 2014, naquela discussão do reenquadramento, tudo isso foi apontado e foi falado, essa questão. E o município simplesmente não vai ter como fazer. Então as pessoas elas acabam exercendo uma função, além do que é o trabalho delas, de concurso, de cumprir a carga horária, de fazer a função, e acabam não recebendo uma gratificação. Mas o ponto maior é que tem algumas que não fazem e recebem, ou por política, ou por ser amigo do prefeito, independente. É uma questão de administração. É a mesma questão do projeto do PSS. Bem usado, ele vai fazer um bem para o município, mas mal administrado vai fazer um estrago do tamanho do mundo. Obrigado, presidente. O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Lauro Maron. Favorável. Vereador Zeno Kaziuke. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jundir Muman. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador
Ezequiel Ortiz dos Santos. Boa noite a todos. Queria agradecer as pessoas aqui presentes. Então, senhores vereadores, essa semana fui procurado por muitas pessoas. Na verdade, sempre do começo, sempre a gente foi cobrado isso. Acho que todos os vereadores é cobrado a falta de emprego que nós temos em nossa cidade. Mas essa semana, mais pessoas andaram me procurando e perguntando por que nós, vereadores, não trazer alguma firma para Cruz Machado. A gente explica que não é questão de a gente querer, né? Então, hoje nós temos, como todo mundo sabe, secretária de Indústria e Comércio, que a função dela seria isso, né? Mas a gente não vê ela trabalhando nessa função. Então, senhores vereadores, eu quero pedir até para vocês que nós possa estar encaminhando um requerimento dizendo qual que é as atitudes que o prefeito tem tomado para trazer alguma firma para a nossa cidade. A gente vê aqui que a maioria, quem não trabalha nos mercados, trabalha na prefeitura. E daí tem os tarefeiros de erva. Então, mas nós não vemos nenhum espaço, digamos assim, para as mulheres. Então, pelo menos, tivesse uma firma que desse emprego para as mulheres, que hoje cuida da casa, digamos, mas tem os filhos. Então, precisava trazer uma firma que desse emprego principalmente às mulheres. E também dar assistência a essas pessoas, tarefeiros de erva, sabe? A gente vê muitos se machucando e não tem nenhuma assistência. Porque trabalho por tarefa, nunca, digamos assim, alguém orientou para eles abrir uma firminha de prestação de serviço, né? Onde eles estariam parados. Então, a gente vê amigos aí se machucando, ficando 6 meses parados e sem receber nenhum benefício. Então, eu penso que o município também tem que começar a fazer a parte da assistência social, né? Digamos, instruir essas pessoas. Não é que a pessoa às vezes não quer pagar, digamos, o imposto do benefício, é que ela não sabe. Então, eu vejo que essas pessoas precisam de uma orientação, fazer elas ficar, digamos, amparadas também, se um dia elas se machucar, né? Não gerar problemas maiores para o município no futuro. Era isso. Convidar todos para a próxima sessão. Boa noite a todos. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, o pessoal de casa, e falar hoje aqui sobre duas questões que a população me procurou e pediu para que fosse levantado aqui na Palavra Livre. Provavelmente eu vou estar encaminhando um pedido oficialmente ao prefeito municipal e aos seus secretários. Primeiro, com relação ao esporte. Muitas pessoas lá do Distrito de Santana e até aqui da cidade me procuraram dizendo que tinha no passado e tem até hoje as escolinhas de futebol, né, para ocupar os nossos jovens, as nossas crianças. Portanto, não está hoje suprindo a necessidade, não está dando conta da demanda. Nós precisamos, pelo que eu tive analisando e acompanhando, mais pessoas para trabalhar no esporte, tanto aqui quanto lá no Santana. A gente sabe que metade do tempo das crianças e dos jovens eles estão na escola, e a outra metade, quem não trabalha, está em casa ou está nas ruas. E nós precisamos ocupar essas crianças para que elas não venham cometer coisas erradas. Isso faz parte de um projeto que o município, através da Secretaria de Esporte, pode fazer, como já tinha no passado. Tem, até hoje, as escolinhas de futebol, portanto, não está atendendo a demanda como precisa, como a sociedade já levantou, e eu mesmo tenho conhecimento disso. Eu tenho um filho meu que sempre fazia escolinha, período de manhã e tarde, e hoje ele não tem um dia por semana só. Eu sei que o município não tem condição, talvez, de contratar um profissional, nessa área, nesse caso seria um professor de educação física, ou sei lá, talvez pela questão financeira não tenha condição de contratar um profissional. Mas nós temos os estagiários que podem fazer essa parte. O importante é ter uma pessoa que comanda o esporte e alguns auxiliares para atender nessa parte. Então, eu vou fazer esse pedido aqui e vou estar encaminhando oficialmente para o secretário de esporte. Não sei se tem oficialmente o secretário de esporte, porque o atual foi
porque a gente sabe que foi demitido, mas tem uma pessoa que responde por essa pasta. Então, eu vou estar fazendo esse encaminhamento. E outra questão na área da saúde, a população de Santana está cobrando. Eu, dias atrás, fiz um requerimento, um pedido para que fosse contratado mais um médico para atender o Distrito de Santana e mais um dentista. E a outra questão que foi levantado lá, e é muito preciso, eu tenho conhecimento disso, é um fisioterapeuta para atender a população de Santana. Tem muitas pessoas que vêm de lá para ser atendido aqui. Pessoas idosas, pessoas com deficiências, que têm que se deslocar de lá 2, 3 vezes por semana para ser atendido aqui em Cruz Machado. Então, eu acho que o município tem condição de mandar uma pessoa para atender lá, se não for possível todos os dias, pelo menos 2 vezes por semana, para atender a população lá de Santana. É um pedido que eu também vou estar encaminhando oficialmente para o secretário de Saúde e para o prefeito do nosso município, atendendo o pedido e as necessidades das pessoas. No mais, quero agradecer a presença de todos, quero desejar uma boa Semana Santa a todos e uma feliz Páscoa e deixo o convite para a próxima sessão. Muito obrigado. Vereador Edson Luiz Belni. Boa noite a todos. Também queria agradecer a presença de todos e levantar alguns questionamentos. Alguns já foram ditos aqui. Eu queria só dar uma reforçada. A questão levantada pelo vereador Camargo sobre as escolinhas. Aqui no nosso município nós tivemos uma queda desde o ano de 2017. Algumas modalidades que tinha foram cortadas. Exemplo do voleibol, que era feminino, foi cortado, que tinha os treinamentos. O futsal feminino teve um período também que foi cortado, que não tinha. E agora, nessa questão do município fazer esses ajustes de contas, acabou, mês de dezembro, mandando o secretário municipal de esportes embora. E não contratou ninguém no lugar. E a pessoa que fazia esse trabalho, junto com as escolinhas, está tendo que administrar a secretaria e, em algum tempo, ainda fazer esse trabalho das escolinhas. Isso é praticamente impossível, devido à demanda que o município tem. Então, se não acontecer nenhum ajuste, não puder contratar, detalhe, na Secretaria Municipal de Esportes não tem nenhum funcionário concursado, somente os serviços gerais, mas para trabalhar diretamente com as crianças não tem nenhum. Não tem nenhum professor, não tem nada. Foi criado, não lembro no qual ano, no ano de 2008, uma função específica para pedagogo no município, que depois teve que fazer uma alteração para colocar junto no quadro de salários igual aos professores também. Eu acho que o município podia pensar numa situação parecida, porque não para ninguém, são cargos políticos, entra prefeito, sai prefeito, vai ficar trocando e a história vai se repetindo e não vai ter sequência no trabalho. E a fase das crianças vai passando e não volta mais. Então, se ela não tiver naquele período o atendimento, depois vai fazer falta. Queria registrar também, já que nós estamos falando de esporte, e parabenizar a seleção do município de Cruz Machado pela atuação na quarta-feira da semana passada e lembrar que todos os atletas que estavam lá foram alunos das escolinhas municipais, quando teve. Praticamente todos os atletas que participaram desse jogo de quarta-feira da semana passada foram alunos das escolinhas. Outro assunto, eu queria falar sobre uma polêmica que já vem umas 3 semanas aí, o pessoal vem me perguntando e falando sobre isso. É uma questão que o município está querendo cobrar, ou já vai cobrar, pelo que eu estou entendendo, pelo que o prefeito falou hoje aqui, já está certo que vai cobrar, o alvará de construção no interior. Então, para deixar ciente as pessoas que vão construir no interior, a partir do momento que eles pagar esse alvará de construção, e isso está previsto, né, essa cobrança está prevista, elas, além da despesa do alvará, elas vão ter as outras despesas que toda obra tem. ISS, toda aquela parte que quem constrói aqui na cidade tem que pagar, as pessoas do interior também terão que pagar. Então, está tendo uma linha de pensamento. Mais uma vez, vou dizer que o município está direcionando para o lado errado as maneiras de tentar resolver o problema. Não pode abrir mão de receita, né, na situação que está. Entendo que tem que cobrar, mas onde realmente precisa fazer os cortes, não faz. Então, o pessoal do interior vai se preparando, que
vão ter novidades aí. Quem começar a mexer com construção vai ser multado, e tem a fiscalização, outras fiscalizações que ainda acontecem, além dessas do município, além dessas da prefeitura. Uma outra situação que me chamou a atenção semana passada, os vereadores lembram que no ano de 2017 veio uma prestação de contas do ex-prefeito Antônio reprovada pela contratação de um determinado advogado, assessor jurídico da prefeitura, o senhor Martim Francisco Ribas. O prefeito do mandato passado teve uma orientação que no mês de novembro de 2013 teria que mandar esse cidadão embora da prefeitura, porque ele estava trabalhando na prefeitura irregular e estava recebendo. E a prestação de contas daquele ano desse prefeito, que era o Antônio, ela veio reprovada, veio reprovada sem ressalvas. Né? Nós aprovamos aqui porque não tinha valores envolvidos, simplesmente a falta de uma publicação. Ele foi mandado embora, não foi colocado no jornal, mas ele deixou de receber. O último pagamento dele foi 4 ou 5 de dezembro de 2013. E em 9 de janeiro de 2017 ele foi novamente contratado pela prefeitura. E para esse prefeito, que está no mandato agora, não veio nada que teria que desligar. Então tem várias inconsistências na maneira que as coisas chegam para o município, muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, mas tem uma prestação de contas que não teve furo, não teve nada envolvendo dinheiro, foi reprovada, né, por uma publicação que não foi feita, em dezembro e novembro de 2013, e essa pessoa voltou a ser contratada em janeiro de 2017, e até hoje é funcionário da prefeitura, está no site da transparência, e não está acontecendo nada. Então, não sei qual que é o critério para essas avaliações. Mais 30 segundos, o presidente já termina. Então, só para deixar essa situação, quem assiste é a par disso. Eu queria também agradecer a presença do deputado estadual na sexta-feira aqui no município de Cruz Machado, que teve na rádio, eu não pude me fazer presente, acompanhá-lo, falou sobre a questão da reforma da Previdência e foi abordado sobre outras perguntas pela população. Então, eu queria dizer que eu vou estar me colocando à disposição mais uma vez da rádio para ir lá para fazer uso da fala, e queria agradecer a disponibilidade do deputado estadual pela presença do deputado estadual Tadeu Venere. Obrigado, presidente. Nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária no dia 29 de abril de 2019. Desejo a todos uma feliz Páscoa e boa noite a todos.